No sétimo vídeo tutorial do Microsoft Excel, nós iremos criar uma planilha também com porcentagem, só que desta vez utilizaremos outros recursos. Então vejam que eu já comecei a digitar uma planilha que tem a ver com frequência mensal, uma frequência de alunos. Já digitei o nome dos alunos e vou aqui aumentar a coluna até o maior nome do aluno. Aqui alunos, eu também vou querer aumentar um pouco o tamanho, mas da linha. Coloco o apontador entre o 2 e o 3, clico e arrasto para baixo. Aqui eu irei inserir na verdade uma linha. Inserir linha no número 2, clico com o botão direito, inserir, e irei selecionar a linha 2 e agora a linha 3 para mesclar e centralizar. Por que eu vou precisar de duas linhas? Porque aqui eu irei colocar a disciplina e aqui a frequência. Lembrando, na frequência eu preciso de uma frequência em número, clico e arrasto para ajustar, uma frequência em porcentagem, clico e arrasto para ajustar, e uma coluna para o total de aulas. Seleciono português, essas três colunas, e clico em mesclar e centralizar para ficar no centro delas. Selecionarei frequência até total de aulas, de B3 até D3, e vou clicar com o botão direito, formatar células. Em formatar células, eu vou clicar na guia alinhamento e escolher uma opção para mover, clicando neste ponto vermelho e arrastando para cima, para mover o texto em 90 graus. Clico em OK e o texto fica movido em 50 graus. Mantenho selecionado e aumento aqui entre o 3 e o 4 para baixo, para deixar o texto visível. Preciso centralizar. Clico em centralizar e centralizo também no meio. Da mesma forma faço outra disciplina temática. Preciso da frequência. Em porcentagem. E o total de aulas. Seleciono as três colunas que correspondem à disciplina, clico em mesclar e centralizar. Neste local eu preciso centralizar também o nome alunos. Uso negrito. Seleciono de A1 a G1, mesclar e centralizar. Escolho um tipo de letra na ferramenta fonte e aumento o tamanho para destacar o título. Cor da fonte, seleciono o restante da tabela e escolho a borda, todas as bordas. Aqui na frequência, nós iremos criar uma fórmula. Em total de aulas, eu irei colocar o número de aulas correspondente ao número total de aulas da disciplina. No exemplo, eu colocarei 30. Na outra disciplina, 35. Selecionarei a coluna e clicarei em centralizar. .
Como o total de aulas corresponderá a um valor total, então eu não vou repetir esse 30, ele vai ficar aqui mesmo, e o 35 também. Mas na fórmula eu vou criá-la e repetir para todas as células até a última, até C11, por exemplo. Aqui eu vou distribuir quanto cada aluno frequentou em cada disciplina. Veja que Rogério Alencar é um aluno, Laura também, Heleno, Mário, Maria, Cláudia, Clóvis e Jorge. Então cada um frequentou um número de aulas. Vou colocar 20 para esse, 14 para esse, 18 para esse, 19, 22, 24, 25, 29, na outra disciplina, distribuirei da seguinte maneira. São números aleatórios que valerão apenas como exemplo para criarmos nossas fórmulas. Aqui na porcentagem, eu devo fazer o seguinte: qual é o percentual de Rogério? Eu vou iniciar a fórmula de igual, dividir o número de aulas que ele frequentou pelo total, que vai dar um valor em decimal. Clico sobre o valor e escolho o estilo de porcentagem. Corresponde a 67%. Um detalhe nesta fórmula é que se eu colocar o apontador aqui com o formato de cruz preta, clicar e arrastar até o fim, ele não vai mostrar a mesma coisa, o mesmo resultado. Por quê? Porque ele vai fazendo o seguinte, a sequência. Aqui eu fiz B4 dividido por D4, que é o total. Observe. B4 dividido por D4. Já aqui, ele vai fazer B5 dividido por D5. Observem vocês que D5 está vazio, portanto ele não mostrará resultado. Então nesta fórmula eu pretendo fazer com que as próximas células continuem dividindo o valor da coluna B, os valores da coluna B, somente por uma célula da coluna D, que é a célula D4, que corresponde ao total de aulas. Ou seja, eu quero fazer uma divisão por uma célula fixa. Então, clico sobre a primeira fórmula, que está correta, e como eu quero que ele mantenha a divisão somente por essa célula, eu vou segurar Shift e digitar aqui o cifrão antes e depois da letra da coluna. Veja, basta isso para que em todas as outras células ele mantenha a divisão pelo valor total. Observem vocês que ele ainda não mostrou nada, porque eu ainda não copiei esta fórmula pelo auto-preenchimento. Coloco o apontador aqui com o formato de cruz preta, clico e arrasto até o fim. Agora sim ele vai mostrar o percentual que desejo, porque em qualquer célula que você clicar, na barra de fórmula ele exibirá a divisão por uma única célula. Seleciono, centralizo, negrito. Da mesma forma nas outras células. Igual E4 dividido por G4. Para manter a divisão fixa pela célula G4, clico na barra de fórmula entre a barra e o G, seguro Shift, coloco o cifrão. Depois da letra G, seguro Shift, coloco o cifrão. Enter. Clico
seleciono a coluna da frequência do total de aulas e clico com o botão direito para ocultar. Então eu tenho aqui em cada disciplina um percentual para cada aluno de frequência. Clico aqui no início da planilha para selecionar tudo, botão direito sobre qualquer coluna